Falar contigo também sobre a bronca do presidente Lula. A gente já mostrou hoje aqui no destaque com a Heloísa Vilela, a bronca na equipe ministerial durante o lançamento do programa Acredita, que repercutiu tanto ontem, que acabou ofuscando até o próprio projeto, né? Uma cartada de Lula em direção à classe média e empreendedora, hoje mais identificada com Bolsonaro do que com as pautas de esquerda, falando exatamente do Acredita, né? Queria saber o que você achou do programa, mas te ouvir também sobre a bronca, Nassif. Acho que as duas coisas aqui cabem hoje. Olha, o presidente tem o direito de dar bronca pública. Ministros dão bronca em off. E o que ministros falam é que o Lula está completamente ausente das articulações políticas. A grande virtude dele no primeiro e segundo governo eram as articulações políticas. Então ele tinha toda uma agenda de almoço aí com deputados, com parlamentares. Final de semana tinha uns churrascos na chácara lá, tinha umas viagens que... E daí ele, por alguma razão, aí ele perdeu o pique. Aí eu acho que era tanta confusão aqui interna aqui, que ele perdeu o pique. Agora, em relação ao Haddad, eu tenho muitas críticas em relação ao Haddad, mas dizer que o Haddad não faz articulação política, ali foi uma retórica. Foi uma retórica. O presidente ele gosta de frases de efeito, improvisadas assim, e soltou aí como uma retórica, né? Agora é interessante, esse programa é um programa que vai trazer crédito para um setor que não é atendido pelo mercado, e não é um crédito barato, é barato em relação ao que existe aí, né? Mas é Selic mais 4, mais 5 aí ao ano aí. Mas eu estava vendo uma colega nossa, jornalista de economia do Globo, dizer o seguinte, da entrevista a um cara de mercado. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim nesse projeto. A coisa boa é que vai levar crédito para quem nunca teve crédito. A coisa ruim é que vai melhorar a economia. E se melhorar a economia, pode pressionar a inflação. E se pressionar a inflação, o Banco Central tem que aumentar juros. Ou seja, você tem aqui, até eu fiz um artigo hoje, a aneroxia econômica, que é uma loucura. É uma coisa que vem nos últimos 30 anos aí, o país não pode crescer se não cria inflação. Então, eles criam toda uma política restritiva, que é só melhorar um pouquinho aí, toca aumentar a taxa de juros, e para quem que vão os juros? Vão para os rentistas. Então, quando você fala em investimento, não, mas o governo tem que reservar dinheiro para investimento. Mas você faz uma política monetária. O que é política monetária? É uma política para você enxugar ou ampliar a liquidez da economia. Se a economia tem muita inflação, você tem que enxugar o crédito e o dinheiro do mercado para poder reduzir um pouco a demanda. Só que o governo faz isso com títulos públicos remunerados. Então, cada vez que a economia cai, olha só a armadilha, a economia cai. Se a economia cai, reduz a arrecadação fiscal. Se reduz a arrecadação fiscal, cria um déficit. Daí vem o Banco Central e aumenta a taxa de juros violentamente. Aumentando a taxa de juros, vai aumentar a dívida pública, porque você vai pagar mais juros e vai reduzir mais o crescimento. Isso é de uma irracionalidade maluca, ideológica, que foi criada pelo mercado internacional aí há décadas, que acabou com a economia americana. Quando você pega, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Carter, falou, pô, esse modelo aí acabou com o dinamismo da economia americana. Não é por outro motivo que a China está passando nos Estados Unidos, né? E as empresas hoje americanas, elas vivem em função disso. Por que a Globo caiu matando no Jornal Nacional, só ouvindo economistas ultra-ortodoxos para criticar aí a tentativa aí de reduzir juros aí? Porque a Globo, todo o lucro dela decorre do caixa dela, que é aplicado no mercado financeiro. Então você criou aí uma nação de parasitas. Eu publiquei hoje um artigo mostrando que, numa análise das grandes empresas de capital aberto, o que elas pagam em juros é muito mais do que elas investem. Ou seja, não tem funcionalidade para a economia. Não, vai se aumentar os juros e tudo, a economia melhora, vem investimento. Investimento não, as empresas têm que pagar mais juros e administrar o caixa delas. Então, olha, e só para completar esse quadro aqui, eu acabei de receber aqui, mandaram da Coordenação Geral de Orçamento e Finanças e Contabilidade do Instituto Nacional de Seguro Social, indagado a respeito daquele dado levantado pelo governo quando foi julgar
aquela mudança, aquele cálculo lá é um conjunto restrito de aposentados que queriam mudança do cálculo da aposentadoria. E o governo falava que ia custar 480 bilhões. O que diz aqui a Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade? Cabe esclarecer que, no âmbito dessa coordenação geral, não dispomos de estudos ou documentos específicos que embasem o valor mencionado, bem como de pareceres, laudos contábeis, laudos econômicos ou quaisquer outros documentos relacionados a essa questão. Foi blefe. Ao mesmo tempo em que você tem aí aumento aí para o Poder Judiciário, que vai, inclusive, superar o teto de salários do Estado, ao mesmo tempo que você tem uma conversa aí para amarrar 2% do orçamento às Forças Armadas, ao mesmo tempo em que o arcabouço fiscal, segundo muitas dúvidas que aumentam cada vez mais, vai acabar levando a tirar a vinculação da saúde e da educação do orçamento. Ou seja, tempos bicudos aí, aquela famosa virada de mesa que a gente esperava desenvolvimentista, com responsabilidade social, aparentemente não é agora que vai acontecer.